Sem convocação conjunta no Congresso Nacional desde novembro, mais de 70 vetos do presidente Lula estão acumulados. De volta a Brasília, agora o repórter é André Anelli. O André, cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chamar os parlamentares, é isso? Será que nessa volta aos trabalhos isso vai acontecer? Boa noite, André, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, é quem define a realização de uma sessão conjunta entre deputados e senadores para aquela análise de vetos presidenciais. Até o momento, não existe nenhuma data prevista para que aconteça essa análise. A última ocorreu em novembro do ano passado. Dos atuais 77 vetos presidenciais que se acumularam de lá para cá e que precisam então ser analisados pelos congressistas, 2 foram integrais por parte do presidente Lula. O principal e mais polêmico deles foi ao projeto de lei da dosimetria, que diminuía a pena aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, e o outro veto integral foi ao aumento no número de vagas na Câmara das 513 para 531, o que representaria 18 novas cadeiras num plenário que já nem comporta cerca de 2/3 dos atuais integrantes. Os demais vetos de destaque foram parciais, entre eles aquele mecanismo de reajuste do fundo partidário na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, também o porte de armas para policiais legislativos e o mais recente deles, aquele sobre os penduricalhos do funcionalismo público. Considerando o conjunto total, então, dos 77 vetos, alguns deles já têm acordo de votação, pelo menos entre a bancada do Partido dos Trabalhadores, como é o caso da dosimetria e também do aumento de deputados, esses 2 vetos integrais que devem ter, então, a decisão do presidente Lula mantida, ou seja, pelo veto. Alguns dos temas ainda dependem de negociação entre os congressistas e essa dependência de negociação é uma parte fundamental para que essas votações sejam pautadas, então, algo que ainda não tem previsão de acontecer. Tiago. É isso, André Nery ainda volta para falar sobre as votações do Congresso a partir da semana que vem. Bom, Dora Kramer, me explica uma coisa. Se você tem os vetos, todos esses aí encavalados, é possível que nem todos sejam analisados, já que é um ano mais curto, um ano de eleição, ou de uma certa maneira eles convocam uma sessão e aí se derruba tudo ou quase tudo? Olha, tudo isso depende de acordo e pode não acontecer absolutamente nada, porque veto, como disse o André Anelli, depende de uma decisão do presidente do Senado, que é presidente do Congresso, que só toma essa decisão depois de sentir como é o clima das duas casas. Veto acumulado era algo muito comum, né? Mas comum não, era rotineiro. Exceção era votação de veto e derrubada de veto, então isso não tinha até mais ou menos uns 10 anos, ali por volta do segundo governo da Dilma, que começou essa história de derrubada de veto, de exame de veto. Então, pode-se, não sei, vai depender do que a casa decidir, não há impedimento regimental para isso, pode-se decidir que fica tudo ali na geladeira, esperando para não criar confusão, que não tiver acordo, esperando para passar a eleição. Ou, se houver acordo e não for criar nenhuma confusão, os vetos podem ser colocados a exame, mas não há zero impedimento de veto ficar acumulado. Era comum que ficassem anos e anos e anos sem exame do Congresso, o que aí não se completa o processo legislativo. Esse é o problema. E muitas vezes, né, Kobayashi, depende da vontade do presidente do Senado, se ele quer colocar, não quer colocar, depende do interesse, relação com o governo, tudo é relação, né? E com um pulo do gato aí, Tiago, que é o quê? Se tiver assinatura suficiente para uma CPMI, havendo a sessão do Congresso, obrigatoriamente deverá ser lido o requerimento e instalada a CPMI, como é o caso do pedido que tem sido feito para a instalação de uma CPMI do caso do Banco Master. Então, o presidente fica amarrado. Ele pode colocar
tem desejo de colocar em votação os vetos, mas obrigatoriamente, se essa sessão se instalar, teremos aí a CPMI do Banco Master, e aí é mais uma novela para a gente acompanhar no nosso parlamento.